Mitos e fatos sobre a vacinação. Mito: uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem. Vacinas não são necessárias. Por quê? As doenças que podem ser prevenidas por vacinas retornarão caso os programas de imunização sejam interrompidos. Uma melhor higiene, lavagem das mãos e uso de água limpa ajudam a proteger as pessoas de doenças infecciosas. Entretanto, muitas dessas infecções podem se espalhar, independente de quão limpo estamos. Se as pessoas não forem vacinadas, doenças que se tornaram raras, como a poliomielite e o sarampo, reaparecerão rapidamente. Mito: as vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais de longo prazo que ainda são desconhecidos. A vacinação pode até ser fatal. Por quê? As vacinas são muito seguras. A maioria das reações são geralmente pequenas e temporárias, como um braço dolorido ou uma febre ligeira. Eventos graves de saúde são extremamente raros e cuidadosamente monitorados e investigados. É muito mais provável que uma pessoa adoeça gravemente por uma enfermidade evitável pela vacina do que pela própria vacina. A poliomielite, por exemplo, pode causar paralisia. O sarampo pode causar encefalite e cegueira. E algumas doenças preveníveis por meio da vacinação pode até resultar em morte. Embora qualquer lesão grave ou morte causada por vacina seja muito relevante, os benefícios da imunização superam em muito o risco, considerando que muitas outras lesões e mortes ocorriam sem ela. Mito 3. A vacina combinada contra a diftéria, tétano e coqueluche e a vacina contra a poliomielite causam a síndrome da morte súbita infantil. Por quê? Não há relação causal entre a administração de vacinas e a síndrome da morte súbita infantil, SMSI. Também conhecida como síndrome da morte súbita do lactente, no entanto, essas vacinas são administradas em um momento em que os bebês podem sofrer com essa síndrome. Em outras palavras, as mortes por SMSI são coincidentes à vacinação e teriam ocorrido mesmo se nenhuma vacina tivesse sido aplicada. É importante lembrar que essas 4 doenças são fatais e que os bebês não vacinados contra elas estão em sério risco de morte ou incapacidade grave. As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país, por isso não há razão para me vacinar. Por quê? Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos que as causam continuam a circular em algumas partes do mundo. Em um mundo altamente interligado, esses agentes podem atravessar fronteiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. Desde 2005, por exemplo, na Europa Ocidental, ocorrem fogos de sarampo em população não vacinadas. Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido. Dessa forma, as 2 principais razões para a vacinação são proteger a nós mesmos e também as pessoas que estão à nossa volta. Programas de vacinação bem-sucedidos, assim como as sociedades bem-sucedidas, dependem da cooperação de cada indivíduo para assegurar o bem de todos. Não devemos apenas confiar nas pessoas ao nosso redor para impedir a propagação da doença. Nós também devemos fazer tudo o que pudermos. Doenças infantis evitáveis por vacina são apenas infelizes fatos da vida. Por quê? As doenças evitáveis por vacinas não têm que ser fatos da vida. Enfermidades como sarampo, cachumba, rubéola são graves e podem levar às complicações graves em crianças e adultos, incluindo pneumonia, encefalite, cegueira, diarreia, infecção de ouvido, síndrome da rubéola congênita. Caso uma mulher seja infectada com rubéola no início da gravidez, e por fim há a morte. Todas essas doenças e o sofrimento que elas causam podem ser prevenidos com vacinas. O fato de não vacinar as crianças faz com que elas fiquem desnecessariamente vulneráveis. Fatos: a vacina não causa doença. A criança pode apresentar algumas reações naturais do organismo, como febre e vermelhidão pelo corpo, mas isso não quer dizer que ela está doente por causa da vacina. Algumas são feitas com vírus vivo atenuado, como as de catapora, sarampo, rubéola e cachumba, mas mesmo nesses casos o material é muito controlado e não existe risco de se desenvolver a doença. A vacina contra a gripe usa o vírus morto, o que acaba com qualquer possibilidade de seu filho ficar gripado só porque tomou a dose. Fato: pais e cuidadores também devem se vacinar. A vacina contra a catapora só é dada no primeiro ano de vida da criança, mas uma outra forma de deixar essa doença bem longe do seu filho é imunizar as pessoas mais próximas. Pais, cuidadoras e babás podem tomar vacinas contra gripe, sarampo, catapora e até coqueluche. Esta última deve ser tomada pelos adultos de 10 em 10 anos.
Mas nem todo mundo faz isso. E o bebê só toma a primeira dose com 2 meses. Além de deixar as crianças mais protegidas, essa precaução faz com que os pais também cuidem de sua saúde e fiquem com a vacina em dia.